Simboliza o teu sangue, este pão simboliza a tua carne. O nome de Jesus. Pois muitos lutaram aqui, sofreram afrontas do mal, tudo por Jesus. Santo, Santo, vamos festejar. Entra por estes portais, eis o que eu preparei. São delícias que não terão fim. Entre na cidade que é santa e remida, quem governa ela, Santo Deus Jeová. Vem coro de anjos, milhares de santos, louvando ao Senhor. Oh, a luz é tão forte, a noite não entra, é Deus que ilumina com seu grande poder. Nos darem coroa e nomes eternos e vestes reais. A batalha não é grande, o pecado está aí, o amor se esfriando, mas nós vamos prosseguir. Se está desanimado, receba renovo de Deus. Resistir ao inimigo, ele não resiste a Deus. O momento está chegando, a
que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, se eu crer em ti, se eu crer em ti, Deus é sobrenatural. Se eu crer em ti, se eu crer em ti, Deus é sobrenatural.
Mas eu gostaria que você, Enzo Miguel Alves da Silva, eu gostaria que você prestasse atenção. Os pais podem ficar aqui à minha direita, por gentileza? Daqui a pouco você vai me entregar ele. Pode ficar tranquilo, o pastor tem experiência. Tem dois, mas vai vir mais um aí. É sério aí? Nem de brincadeira. Nem de brincadeira. Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 21, Ivan, a palavra do Senhor diz assim: e quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, e para darem a oferta segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Eu queria dizer uma coisa para o casal aqui. A palavra do Senhor diz que quando Jesus foi apresentado, antes dele ser apresentado, os pais dele direcionou a vida de Jesus. Se você analisar a história de Jesus, você vai ver que Maria e José, eles não apontaram o caminho para Jesus, porque ele era o próprio caminho, mas eles também me instruíram. Então hoje nós vamos apresentar aqui o Enzo Miguel, mas vocês precisam entender uma coisa: a responsabilidade de direcionar o caminho do Enzo é do pai e é da mãe, tá bom? Nós vamos impetrar a bênção sobre ele, nós vamos abençoá-lo, mas vocês têm uma responsabilidade muito grande. O futuro do Enzo não está na mão de vocês, o futuro do Enzo está na mão de Deus, mas os pais também têm uma grande responsabilidade,
Porque o pai não pode dizer assim: filho, passa por aquela porta. Não, o pai tem que passar pela porta, o filho vai ver ele passando e vai repetir os mesmos hábitos, o mesmo caminho. E claro, eu estou dizendo isso no bom sentido, de uma forma cristã. Então, eu quero dizer para o senhor que o senhor tem uma grande responsabilidade. Os dois aqui é seu? Os três? Esse aqui é o Davi, essa é a... E ele é o Enzo. Então o senhor tem 3 grandes responsabilidades, varão. Maravilha. O senhor vai fazer um favor para mim, o senhor vai me ajudar, tá bom? O senhor vai segurar o microfone para mim e vai me dar o Enzo, tá? O senhor segura o microfone igual um pregador, né? Rapaz, Pai querido, eu quero louvar o teu nome, porque o Senhor não trouxe esse casal aqui à toa, o Enzo também não está aqui à toa. O Senhor tem uma bênção para esta família. Se o Senhor, a Deus, abriu a madre desta mulher e entregou o Enzo para ela cuidar, é porque o Enzo, Senhor, é uma promessa, é herança do Senhor. A minha oração nesta noite é que o Senhor ajude o Ivan, ajude a Kínsila, ajude esse casal, Senhor. Que o Senhor bote hoje as mãos sobre a cabeça do Enzo, livra ele, Senhor, de acidente. Que o Senhor possa fazer com que essa criança desenvolva, Senhor, de uma maneira tremenda e sobrenatural. Que o altar que o Enzo está sendo apresentado, se assim for da tua vontade, traga ele aqui, Senhor, um dia para pregar a tua palavra, para anunciar o reino do ano aceitável do Senhor. Que o Ivan, Senhor, possa entender hoje a grande responsabilidade que ele tem nas mãos, e que o Senhor possa abençoar essa criança. E você que assim crê diz amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Tudo que tens feito, tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Eu preciso da sua atenção, porque nós faremos uma leitura alternada aqui, alternada no sentido eu vou alternar, você apenas vai me acompanhar. Eu vou dar uma pausa e vou prosseguir mais adiante. Mas vamos lá, Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 13. Nós faremos a leitura do verso de número 1 até o verso de número 9, e depois nós vamos ao verso de número 18. Vamos lá, Mateus 13, a partir do verso 1, me acompanha aí. Diz assim o texto: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um 100, outro 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Agora vamos ao verso de número 18. Verso de número 18. Diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ele vai explicar agora a parábola do semeador. Uma parte da semente caiu, presta atenção, que hoje o tempo não nos ajuda. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, uma parte da semente caiu entre os pedregais, outra caiu entre espinhos e outra caiu em uma boa terra. Agora Jesus vai explicar a parábola, e ele vai dizer: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo,
vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesma, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Vamos ler agora o verso número 23, toda a igreja, tá bom? Toda a igreja no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30. Amém. Repita comigo. O negócio é ouvir e compreender. Se assenta aí com a Bíblia aberta, por favor. Ouviu? Você fica aí daqui a pouco. Tá? Daqui a pouco. Segura aí, senão nós vamos embora depois de 10 horas da noite. Eu quero que você, por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta em Mateus 13. Você vai curvar a sua cabeça, nós vamos orar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Santo Deus, nessa noite nós agradecemos por essa oportunidade. Que hoje, Senhor, o Senhor possa falar conosco de uma maneira sobrenatural. A Tua palavra é viva e eficaz. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor não despede o Teu povo de mão vazia. Ajude-nos, Senhor, nesta noite. Eu acredito que existem muitos tipos de solo aqui. Existem solos aqui que são como a beira do caminho. Satanás não deixa ele ouvir a Sua palavra. Existem pessoas aqui que têm coração, ó Deus, como entre os pedregais, que a palavra até é semeada, mas ele não encontra raiz, ele não consegue, Senhor, crescer para baixo. Existem pessoas aqui que também têm um solo, Senhor, como entre espinhos. A sedução desse mundo tem sufocado ele, e a Tua palavra nunca consegue produzir efeito nesta vida. Mas eu tenho certeza, Pai, que nesta noite também existe terra boa, terra fértil, que a Tua palavra será semeada, e alguns vão produzir 100, outros vão produzir 60 e outros 30, cada um, ó Pai, vai dar fruto segundo a Tua vontade. Que nessa noite o Senhor possa falar conosco. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, preste bastante atenção. Hoje nós estamos cercando a mesa do Senhor e nós vamos trabalhar aqui a parábola do semeador. A palavra do Senhor diz que Jesus, no capítulo de número 13, ele está ensinando a multidão. Jesus era um grande pregador. Nós observamos que Jesus pregava para duas pessoas, mas ele também pregava para uma multidão. O interessante é que os maiores sermões de Jesus, ou as maiores mensagens dele, não era pregada para a multidão. O Sermão do Monte foi pregado para uma multidão que estava ao pé da montanha, por assim dizer. Mas os sermões de Jesus também, os grandes sermões, foram pregados para uma única pessoa. João 3,16 foi pregado para Nicodemos. Não existia ali uma classe para ouvir Jesus, tinha ali apenas um único homem. Mas de fato é que Jesus era um grande pregador e as pessoas gostavam de ouvi-lo, porque a palavra do Senhor diz que ele não ensinava segundo os próprios homens gostavam de ensinar ou de ostentar o seu grande conhecimento. A palavra do Senhor diz que Jesus ensinava uma doutrina com poder. Isso fazia com que as pessoas se ajuntassem a Jesus. E aí, o capítulo de número 13 diz assim, ó: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Ou seja, o grande mestre, o pregador dos pregadores,
estava pregando à multidão, e agora ele vai ensinar uma parábola que é tão pequena, mas ela é tão necessária para a nossa vida, porque nessa parábola que Jesus conta, ninguém aqui nessa noite está isento ou pode pular fora dela. Todos nós aqui nos encaixamos em algum momento dessa parábola de Jesus. Ele vai falar a respeito de 4 solos, mas antes ele vai primeiro falar a respeito do semeador e da semente, explicando isso aqui rapidamente para nós irmos naquilo que a palavra do Senhor ela está querendo dizer. Quem é o semeador aqui? Semeador é o pregador, semeador é o evangelista, semeador é o professor da escola dominical, é o pastor, é os obreiros, são os irmãos missionários que pregam a palavra do Senhor. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. E Jesus vai dizer assim, ó: o semeador, ele saiu a semear. Ou seja, o semeador, ele não produz a semente. Não, ele não produz a semente. O semeador, ele não cria a semente. A semente nos é dada pela palavra de Deus. Ele não pode inventar coisas da sua cabeça, pegar coisas de redes sociais, de internet, para poder semear uma coisa que não é a verdadeira semente. Então, o semeador é o evangelista. Quem é a semente? É a palavra. A palavra sendo a semente, temos que ter em mente que nós somos o quê? Despenseiros. Qual que é a nossa obrigação? Eu vou na dispensa que é a Bíblia, pego a semente e jogo ela para você. Eu vou na dispensa que é a Bíblia, estudo sobre a semente e jogo ela sobre a sua vida. Mas a palavra diz o seguinte, que o semeador saiu a semear. Pastor, se o semeador saiu a semear, é da responsabilidade dele que a semente que ele está semeando cresça? Não, não é da responsabilidade dele. Mas é a responsabilidade dele fazer uma coisa, porque a Bíblia, você não pode ler um texto e interpretar ele isoladamente. Se você ler 1 Coríntios, você vai ver que a palavra do Senhor está dizendo assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Repita comigo: eu plantei, Apolo regou e Deus deu o crescimento. Eu estou plantando a semente, outra pessoa vai regar, mas quem é que dá o crescimento para essa semente nesse solo que vai cair? É o próprio Deus. Então a palavra do Senhor, ela nos ensina o quê? Que a semente ela é preciosa. E aí Jesus ele vai nos ensinar a respeito de algumas coisas, e eu quero que você preste bastante atenção. Ele vai dizer assim: o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte da semente caiu entre pedregais, outra parte da semente caiu entre espinhos, e outra parte da semente caiu em uma boa terra. Se você ler esse texto do jeito que ele está aqui, e se você não entender a cultura que Jesus está ensinando isso não vai fazer sentido para você. Nós temos que entender o seguinte: a Bíblia, ela foi escrita no Oriente. Então as metáforas e as referências que tem na Bíblia são de outro tempo. O que você precisa fazer? Você precisa voltar, estudar ao tempo que Jesus está falando isso, para você entender o que ele quis dizer com solo, com beira do caminho, pedregais, espinhos, uma boa terra. E eu quero explicar isso para você de uma maneira rápida. A palavra do Senhor diz assim, no texto que nós lemos, e falou-lhe de muitas parábolas e diz: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. Jesus disse que o semeador, ele semeou. Só que essa semente, ela caiu à beira do caminho. O que acontece? As aves vêm e comem essa semente. Vamos entender isso aqui. Lá antigamente, no Oriente, as pessoas não costumavam pegar as vias principais. Por quê? Você lembra da parábola do bom samaritano? Ele ia de um caminho para o outro, pegaram ele, espancaram e deixaram ele morto. O que as pessoas faziam? Eles costumavam cortar caminho pelo meio da lavoura, pelo meio das plantações. Só que aonde essas pessoas passavam, ficava um caminho, igual aquele de vaca da roça, você lembra? Caminho onde o boi vai passando, a vaca vai passando, vai criando um caminho, vai matando o capim e vai fazendo com que ali não nasça mais. Ou seja, aquele terreno, ele começa a ser duro, ele começa a ser rochoso, e aí o capim não nasce ali. E Jesus está dizendo: uma parte da semente caiu à beira do caminho. E o que significa a beira do caminho?
A beira do caminho é o tipo daquele coração que trafega muita coisa nele, muita coisa. Enquanto eu estou pregando aqui, o que você está pensando aí na sua mente? O que você está sentindo aí no seu coração? Se você não estiver sentindo ou pensando nada que seja a palavra, a Bíblia tem uma resposta muito dura para você. Porque a palavra de Deus diz que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram as aves e comeram a semente. Quem simboliza a ave aqui? Satanás. Enquanto eu estou explicando a palavra para você, se você não presta atenção na palavra, se você fica assim, ó, que horas é? Deixa eu ver se é 8h10. O diabo, ele está assim, ó, eu estou doido que ele olhe o celular, pega a palavra, porque ele não quer que você compreenda a palavra de Deus. Ele não quer que você assimile, que você entenda realmente o que Deus está falando. E eu vou deixar o texto responder isso para você. Olha o que diz em Mateus 13:19. Vamos lá, Mateus 13:19. Ouvindo alguém a palavra do reino, lembra que a semente é a palavra? Ouvindo alguém a semente, a palavra do reino, e não a entendendo. Por que ele não entendeu? Porque o coração dele é duro demais. É tanta mensagem que ele já ouviu na vida, que nada penetra mais o coração dele. Ouvindo a palavra de Deus, ele não entendendo, porque ele está distraído. O coração dele é tráfego intenso, é para lá, para cá, é sentimento, é namorada, é empresa, é trabalho, é isso, é aquilo. Ele não consegue entender a palavra. Aí ele diz assim, ó: vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Irmãos, isso aqui é tão sério, porque o texto diz assim, ó: ouvindo alguém a palavra do reino e a não entendendo. Você já viu aquele tipo de gente que vai para a igreja? Aí depois, o curso foi uma bênção hoje. Quem que pregou? Eu sei lá, eu não entendo, nem estava em outro momento. Ou seja, ele foi para a igreja, ele não sabe o que pregou, e a única coisa que eu posso dizer para ele: o Satanás arrebatou a palavra do seu coração. Não tem outra resposta para você. Porque se você entra por aquelas portas para você ouvir a palavra de Deus, e você não está ouvindo, não está compreendendo, se você não está entendendo a palavra de Deus, Satanás está tomando essa sementinha que foi plantada no seu coração. Mas olha que coisa também interessante: você não pode de maneira nenhuma glorificar por uma coisa que você não está entendendo. Imagine que eu pegue esse microfone e comece a gritar e comece a pular: levanta, irmão, levanta, planta a bananeira, faz isso, faz aquilo, mas você não entendeu o que eu estou falando. Ou seja, você ouviu a palavra, não entendeu. Se você tem esse tipo de comportamento, a palavra do Senhor diz que foi o inimigo que foi lá enquanto você estava dançando, pulando, sem entender a palavra, e arrebatou a palavra do seu coração. Quem está entendendo, diga amém? Olha aí, eu estou na introdução. Quando você não compreende a palavra de Deus, Satanás arrebata ela do seu coração. Você consegue entender por que você não pode ficar conversando durante o culto? Você consegue entender por que você não pode ficar bebendo água durante o culto? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Parece que está um camelo no deserto com sede. Parece que não tem água em casa. Vai e volta, vai e volta. Você não pode de maneira nenhuma deixar isso acontecer. Todas as vezes que a palavra do Senhor é aberta, você precisa dobrar a sua atenção, independente de quem está pregando, independente de quem está falando da palavra. Por quê? Porque enquanto a pessoa está pregando, ele está indo na dispensa e joga a palavra. Ele está indo na dispensa e joga a palavra. No momento que você diz assim: ei, pastor Domingos, aquilo outro, Satanás veio, roubou a palavra de você. Ou seja, ele tomou a palavra do seu coração. Eu quero que você hoje entenda que nós vamos ler alguns textos, e o primeiro deles eu quero ler com você aqui, Atos capítulo 8, verso 26. Coloca aí, Juliana, Atos 8, 26. Olha aqui, Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul,
ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Verso 27, voltando ao 31. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, peregrinava, e assentando no seu carro, ele fazia o quê? Ele lia a palavra que está falando sobre o profeta Isaías. Presta atenção, ele estava sentado e ele estava lendo a palavra. Olha o que o texto diz. E disse o Espírito a Filipe: chega junto desse homem, Filipe. E ele chegou, volta lá, chega junto dele e ajunta-te a esse carro. Verso 30. E correndo Filipe, ele ouviu que ele lia o profeta Isaías, porque ele estava lendo alto. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou, ele estava lendo alto. E Filipe ouviu, e o texto diz assim, entendes tu o que lê? Filipe fez uma pergunta para ele: rapaz, você sabe o que você está lendo aí? Você tem noção do tesouro que está na sua mão? Olha o que ele vai responder. E disse ele: como poderei entender se alguém me não ensinar? Como que alguém vai entender a palavra de Deus se ele não parar para ouvir alguém falar com ele? Porque nós temos a mentalidade que culto pentecostal é o culto que o pau quebra, que a janela do vidro porca e que as cadeiras arrastam as cadeiras, porque agora vai começar o fogo de Deus aqui. Mas nós não temos a compreensão que o fogo de Deus, ele vem com a explanação da palavra. Quando você entende a palavra de Deus, ela entra dentro do teu coração e você diz: meu Deus, ele falou comigo. Ali está o fogo pentecostal. Mas não é quando você pula, quando você agita. Quantas vezes eu vejo as pessoas dizendo: esse culto hoje não foi tão bom, né? Por que não foi tão bom? Não foi tão bom para você, rapaz, porque eu estou pregando a palavra de Deus aqui, os pastores estão ministrando a palavra de Deus. Você está mexendo no celular, como é que você vai entender a palavra de Deus? Você está mexendo no Instagram em apenas 7 horas e 40 minutos, como é que você vai entender a palavra de Deus? Enquanto eu estou aqui com espada, lutando com o diabo, você está mexendo no Instagram, aí o diabo faz assim: opa, ele abriu brecha. Eu pego a palavra que foi semeada no seu coração. A semente semeada à beira do caminho, ela pode ser comparada com aquela semente que eu estou plantando aqui agora, hoje, nessa noite, e você está com o seu coração muito agitado, preocupado, muito estressado com muita coisa. Mas também pode ser aquele coração acostumado a ouvir mensagem. Você tem 50 anos, é só da Brasília, né? 50 anos aqui, eu já ouvi essa mensagem um monte de vezes. Isso significa uma semente à beira do caminho. Seu coração é duro demais. Quando a semente cai, ela não consegue penetrar. E Satanás, vendo essa falha na sua vida, o que ele faz? Ele vem e arrebata a palavra do seu coração. Nós temos que entender que todos aqui se encaixam em um tipo de solo. Esse é o primeiro que Jesus está explicando. Mas eu quero seguir com vocês aqui. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, verso número 5. Continua aí, Juliano, vai lá, volta lá. Mateus 5, 13, 5. E outra parte caiu em pedregais. Ou seja, uma parte da semente, ela cai à beira do caminho, não ouve a palavra, coração turbulento, Satanás vem e arrebata. Ele não conseguiu entender, compreender. Mas a outra caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante. Por quê? Vamos voltar ao Oriente. No Oriente, as pessoas aravam a terra para plantar. Porém, na superfície, eles não viam pedra. Tinha uma camadinha de terra e por baixo tinha uma pedra. Ou seja, a semente caía ali e ela começava a crescer para baixo. Mas aí, o que acontece? Ela encontrava uma rocha e ela não conseguia produzir raiz. Olha o que o texto diz. E logo nasceu, ou seja, cresceu rápido. Plantou, já nasceu, porque não tinha terra funda. Agora vamos deixar o próprio Jesus explicar esse texto. Mateus 13, 20. Olha o que Jesus diz. O que é essa terra? Mateus 13, 20. Porém o que foi semeado em pedregais
é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Deixa eu explicar isso aqui, está muito explicativo, mas eu explico para quem não está entendendo. Nossa, o pastor está pregando hoje, ai meu Deus, tremendo isso aqui, Jesus de palavra. Aí eu vou sair daqui, eu vou ser missionário, não vou sair daqui, eu quero ser ungido apóstolo, eu quero ser isso, quero ser aquilo. Recebe com alegria, tudo para você é festa. A partir de hoje não falta um culto de ensino, a partir de hoje não perco uma ceia, ou seja, eu estou semeando a palavra no seu coração e você está recebendo ela como festa, está uma maravilha. Porém, debaixo dessa camadinha de terra tem uma pedra rochosa, e o texto vai dizer, versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Isso não dura nem terça-feira de manhã, não dura. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Qualquer coisinha que acontecer com ele ou na vida dele, ele já está ofendido. E eu vou falar uma coisa para você. O primeiro tipo de solo é nós estudamos ele, e talvez você diga, pastor, eu não me encaixo nele. Mas o segundo, a peneira é mais fina, porque o texto está dizendo que todos aqueles que não suportam a perseguição ou a angústia, não é por causa de qualquer coisa, mas por conta da palavra, ele é como uma semente que foi lançada entre pedregais. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem foi que enganou você? Que disse para você que ser crente não tem mais prova, que ser crente é só festa? Foi que enganou você? Você já leu a Bíblia toda? Você já estudou sobre a história dos mártires da igreja? Você já, por acaso, você já passou lá em Atos, capítulo de número 6, e viu que o primeiro mártir da igreja foi um jovem? Sabe o que fizeram com Estevão? Ajoelha aí, Estevão, ó. Você está pregando sobre Abraão, você está pregando sobre Isaac, você está pregando sobre Jacó. Você vai morrer apedrejado. Mas por que eu vou morrer? Porque você está pregando a palavra. Um pegou uma pedra, aquela chapoca, aquelas pedras feias. O outro pegou uma, veio e tacou a primeira pedra, já arrancou uma lasca da cabeça de Estevão. O outro tacou no peito, o outro tacou na cara de Estevão. Sabe por que ele morreu? Por conta da palavra. Se você observar a palavra do Senhor, em Atos capítulo de número 12, Filipe é morto. Sabe por que Filipe é morto? Porque Herodes viu que matar crente dava resultado. Ele disse assim, vamos matar Tiago. Aí depois que matou Tiago, tentou matar Pedro, mas Deus não deixou. Pegou Tiago e passou a espada no seu pescoço e matou Tiago. Se você estudar a história dos heróis da fé, dos homens de Deus, você vai ver que a perseguição entre o povo de Deus é algo natural, meu irmão. Foi Jesus que disse isso. Ele disse assim, ó, todos os que querem viver piamente em Cristo, eles padecerão perseguições. Paulo deixou registrado lá em Filipenses capítulo de número 1. Ou seja, não existe o caminho com Cristo sem perseguição. Sabe o que aconteceu com Paulo? Quando ele estava preso, chamaram Paulo, o prisioneiro Paulo, arrancaram, tiraram ele de lá, botaram a cabeça dele e deceparam na guilhotina. Mataram Paulo, arrancando a sua cabeça. Coloca aí por gentileza, Juliano, Apocalipse 1, versículo de número 9. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Apocalipse 1, verso de número 9. E eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus, estava na ilha chamada Pátimo por causa da palavra. Você sabe o que é a ilha de Patmos? É uma ilha isolada para prisioneiro político. E o que João estava fazendo na ilha de Patmos? Ele matou alguém, ele traficou droga, ele roubou, ele foi preso com uma arma? Não, ele diz, eu estava na ilha de Patmos por causa da palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo. Agora você quer chegar para mim e dizer que você está vivendo uma vida radical, que você está vivendo o seu melhor momento com Deus, mas a primeira prova que está sechuta,
você quer sair da igreja, você quer dizer isso, quer dizer aquilo. Foi o escritor aos Hebreus que diz: vocês ainda não suportaram até o sangue, vocês já estão gemendo. Nós não podemos enganar a igreja numa noite de Santa Ceia e querer pregar um evangelho que não existe. Um evangelho onde eu vou botar você numa redoma de vidro, numa estufa, e nada toca você, você não fica doente, você não fica desempregado, você não pode morrer. Não, meu irmão, você morre também, você perde o emprego também. A palavra do Senhor foi que disse, Jesus disse assim, ó: tenho-vos dito isso para que em mim tenha paz. No mundo, ele disse, tereis aflições. No mundo você vai ter aflição. Mas alguém que recebe a palavra com alegria, ele levanta a mão aqui no domingo, inconscientemente. Ele não faz isso consciente. Eu não sei se é por emoção, se é uma lavagem cerebral que ele passa, porque eu não faço lavagem cerebral em você. Eu não digo para você levantar não, vai, não. Eu digo para você, meu filho, você está errado com a sua vida. Você quer mudar de vida? Reconheça a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Entra para dentro da igreja, mas saiba de uma coisa: você vai padecer perseguição. E outra coisa, no mundo você padecia um tipo de perseguição. Aqui é outra totalmente diferente. Aqui o caldo vai engrossar. Aqui a temperatura aumenta. Aqui alguém vai bater na tua cara de um lado e você vai ter que dar o outro. Você está disposto a viver isso? Aqui alguém vai querer tirar uma capa e você vai ter que dar a túnica para ele. É isso que você quer para a sua vida? É isso que você está colocando diante de Deus? Ou você entrou aqui pedindo um carro, pedindo uma casa a Deus? Talvez você não saia daqui hoje com uma casa e com um carro, mas todos aqueles que quiserem, a porta da salvação está aberta. Passe por ela e receba a Jesus na sua vida. A palavra do Senhor não muda. Ele disse: no mundo tereis aflições. E alguém que recebe a palavra de Deus com alegria, porque cantou um louvor bonitinho que ele gosta, levanta a mão para aceitar Jesus. Baixa a tua mão, não levanta ela não. Você tem que levantar ela consciente de que você é um pecador, de que você não merece nem estar sentado nessa cadeira. Você não é digno disso. A palavra é semeada nesse tipo de terreno. E eu estou feliz com Jesus, quer Jesus. Mas na segunda-feira, ele não aguenta a pressão, a angústia. Ele não aguenta o sufoco que o mundo aperta ele. E sabe o que ele faz? A corda mais fraca se vai para a igreja. Eu não quero mais a igreja. Eu não quero mais saber de ser crente. Sabe o que é isso? É o tipo de terreno pedregais. Tem nome de que vive, mas está morto. Eu olho para esse tipo de terreno, irmão, eu já vi tanta coisa. Agora eu mudo. Esse ano eu mudo, pastor. Estou esperando mudar até ontem. Qualquer coisinha. Se o filho passar mal, ele pragueja a Deus. Coloca lá, Mateus 13, volta lá. Vamos para o terceiro já, Mateus 13, 21. Mateus 13, 21. Chegada a angústia e a perseguição por conta da palavra. Ninguém aqui está isento disso. Ninguém. Todos nós que estamos aqui estamos sujeitos a padecer, irmãos. A padecer. E quando você questiona Deus pela angústia, pela perseguição da palavra, sabe o que você está fazendo? E eu estou dizendo questionar no sentido de abandonar a fé. Você está simplesmente dizendo que o seu coração é como pedregais. Para a gente avançar, primeiro tipo de solo, à beira do caminho. Ele nunca está prestando atenção na palavra que Satanás arrebata. Segundo tipo de solo, ele até ouve. Olha só, presta atenção, ele ouve e ele recebe. Mas debaixo do coração dele, debaixo dessa casca de carne, tem um coração de pedra, camuflado ali. E ele não está com sinceridade com Deus. Ele está aqui
porque ele quer isso, que ele quer aquilo, que ele quer mudar de vida, que ele quer ser próspero. Ele não está aqui porque ele está arrependido. Ele recebe com alegria, dando piruleta, porque ele está camuflado ali. Aí a palavra de Deus, quando encontra essa rocha, ela não consegue penetrar. Mas ele vai dizer o terceiro tipo de solo. Me acompanha aí. Capítulo de número 13, versículo de número 7. Capítulo 13, verso 7. Diz assim, ó: e outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Vamos lá, Romildo. Esse povo não dormir, né? Ajuda aí, mano. Capítulo 13, verso 7. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Esse texto, ele é bonito. Ele é bonito. Eu vou explicar por quê. Olha o que diz agora o verso de número 22. Olha lá. A resposta de Jesus. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Ele ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Uma parte não consegue nem prestar atenção. Satanás arrebatou. Ele nem entendeu. O pregador falou, ele sabia o nome do pregador. Foi embora. Outra parte é entre pedregais. É uma pessoa empolgada. Tudo é festa. Mas na verdade, ele não tem essa intenção toda, essa chama toda. Caiu entre pedras. Mas a Bíblia diz que outro caiu entre espinhos. Sabe o que é bonito no texto? Porque o texto diz assim, ó: e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Mas o texto diz que a palavra, ela foi sufocada. Presta atenção. Marcos vai dizer assim, ó: a semente caiu entre os espinhos. Ou seja, já tinha espinho e a semente caiu lá. Mas Lucas vai dizer assim, ó: os espinhos, eles cresceram junto com a semente. E a Bíblia diz que sufocou a palavra e não deixou ela crescer. Duas coisas o Senhor nos ensina aqui. A semente, ela até cresceu, mas os cuidados, os detalhes da vida, a estética, a beleza, o dinheiro, o poder, o serviço demais acumulado, foi sufocando aquela sementinha que ele ouviu e não deixou ela aflorar. Nós precisamos tirar algumas lições com esse solo, e eu quero que você preste atenção. Primeiro, os cuidados da vida. Alguém que recebe a palavra de Deus, por exemplo, que está vivendo uma vida perdida, ou uma vida sem Cristo, ele tem um estilo de vida. Quando ele vem para a casa do Senhor, qual que é a ordem natural de um cristão? É ele nadar contra a correnteza. Aí o que acontece? A pessoa vem do mundo e quer manter esse mesmo padrão de vida na casa de Deus. Ele quer manter o mesmo figurino dele servindo ao Senhor. É o que o texto está dizendo. Vai dizer assim, ó: mas os cuidados do mundo, a vaidade, as coisas que você gostava de fazer antes, você não matou de vez, você não cortou na raiz. Aí a palavra de Deus, ela vai perdendo a força, e a sedução vai fazendo o quê? Vai sufocando a palavra. Você precisa entender uma coisa: esse tipo de solo, ele é um tipo de solo que ele está disputando. De um lado tem a palavra que está crescendo, você está aqui, recebeu Jesus, está firme no Senhor, mas de outro lado você tem um espinho na carne, que não larga você. As roupas do seu guarda-roupa, o seu modo de falar, as suas amizades, e você vai dividindo o seu coração com essas coisas. Você vai flertando como Sansão flertou com Dalila, e quando ele acordou já foi tarde, estava no colo dele e ela estava acariciando a sua cabeça. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo 2. Presta atenção, estou acabando. 2 Timóteo 2.
pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. Segura aí. Está dizendo assim, filho, a fé que você tem em Cristo tem que se fortificar, meu filho. Todos os dias você precisa fazer o quê? Crescer, se fortificar. Porque dentro de você existe uma natureza que briga com você. A natureza adâmica está querendo que a sedução do mundo sufoque a palavra. A natureza adâmica quer fazer você minguar na fé, retroceder, se apostatar. É isso que ele está explicando. Versículo número 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar as outras. Verso 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Sofrer. Eu aceitei Jesus, eu reconheci Jesus na minha vida para sofrer. Glória a Deus, aleluia. Está escrito ali. O que Paulo quis dizer com isso? Duas coisas aqui. Primeiro, soldado. Você precisa entender isso, senão você não vai entender o verso 4. Está falando de um soldado. E ele vai dizer assim, ó, soldado que sofre. Você está achando que quando eu vim para a igreja, eu não tive que abrir mão de nada, não? Tive que abrir mão da minha camisa do Milan. Eu tive que abrir mão da minha camisa do Chelsea. Eu tive que abrir mão da maconha, da bebida, da amizade, do mundo, do Marquinhos Cabeção, meu celular. Eu tive que abrir mão disso tudo. Eu entendi que eu não podia caminhar com Deus grudado desse tipo de gente. Eu tive que dizer, Senhor, eu preciso tomar um caminho. É mais ou menos o que o profeta diz: se Deus é Deus, sigam. Se Deus é Baal, sigam. E eu tive que olhar e dizer, Deus está aqui e Baal está aqui, o que eu vou querer? Eu tive que seguir a Deus. Sofre, pois, comigo é o que? É sofrer as aflições de um cristão. Tem gente que você passa perto dele, você não sabe entender se ele é um crente. Você não consegue distinguir. É uma mistura de mundo com igreja, com candomblé, com espiritismo, com catu. Não consigo entender o que a pessoa é. Eu não estou falando, eu estou falando de uma mistura. Uma mistura. Você não ouviu eu falando com a minha boca, mal de nada aqui não. É uma mistura, você não consegue entender. Mas o texto está dizendo: sofre, pois, comigo. Paulo estava preso às aflições como um bom soldado de Cristo. Agora olha o 4, agora você vai entender. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Presta atenção, eu sou um soldado, sou um comandante, e eu tenho meu exército, e eu convoquei o exército. O exército fazia assim, ó, continência, vai bater continência. Paulo está explicando: um soldado, ele não mistura com o negócio desta vida. Agora o verso número 5, olha lá. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Paulo está falando assim, olha, o soldado que bateu continência para o comandante, ele só vai receber honra ao mérito se até o final da sua caminhada ele cumprir a disciplina, ele cumprir as ordenâncias que vem lá do quartel do comandante. Aí ele vai ser coroado. O que isso tem a ver com a minha vida? Que na igreja também tem disciplina. O que isso tem a ver com a sua vida? Que na igreja também tem os moldes operantes. Você está achando que só lá fora é que tem regra? Você está achando que aqui, servindo ao Senhor, o seu coração pode estar dividido, metade para um lado, metade para o outro. Glória a Deus, aleluia. O sapato de Deus, o sapato do diabo. Você pode... Não tem isso não, filho. Qual que é o modo operante de Deus? Coloca aí por gentileza. 1 de João 2,15. Rapidinho. 1 de João 2,15. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Olha lá, olha lá. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor
amor do Pai não está nele. Olha bem aqui para o pastor. Se você tiver com o seu coração dividido, saiba que o amor de Deus não está na sua vida. Se você ama este mundo, deseja este mundo, é caidinho por esse mundo, o amor de Deus não está na sua vida. Seu coração está dividido, o amor de Deus não está em você. Sua mente está bagunçada, o amor de Deus não está em você. Porque tem gente que ama, meu irmão, esse mundo. Ele ama se vestir igual ao mundo, ele ama falar igual ao mundo, ele ama se relacionar igual ao mundo, ele ama essas coisas. Mas o texto está dizendo, não sou eu. Ela brigar com o apóstolo João, ele escreveu isso aqui: não ameis o mundo. Qual que é o critério do exército do povo de Deus? Se você ama o mundo, você está reprovado. 07. O senhor ficou doido, né? Está reprovado. Se você ama este mundo, você não é digno de vestir essa farda. Se você tem uma queda pelo mundo, você não passa no crivo de Deus. Vamos continuar, verso 16. Porque tudo o que há no mundo, tudo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Você vai dizer para mim que você nasceu de novo e não pode se vestir decentemente? Você só pode estar de palhaçada com a minha cara. Você está fazendo hora comigo, não é possível. Você vai dizer para mim que você recebeu a semente do Evangelho no seu coração, mas você não consegue largar uma roda de boteco. Você vai dizer para mim que o vício que você tem é mais forte do que o poder dessa semente. Você pode afirmar isso quantas vezes você quiser, e eu afirmo isso com letras garrafais. Impossível. Impossível. Se essa semente cair à beira do caminho, o diabo vai comer ela e não vai deixar você penetrar no seu coração. Se essa semente cair entre os pedregais, pessoas soberbas, pessoas de euforia, tudo para ele é luxo, ai que maravilha, pode acabar o culto 1h da manhã, aquela parafernália toda, a palavra de Deus não vai conseguir entrar nesse coração, porque tem uma rocha. Se você é uma terra aonde o luxo desse mundo, aonde as belezas e as glórias têm sufocado você, você não é uma pessoa ainda que tem um coração com uma terra boa. Vamos continuar? Capítulo 13, verso número 24. Não, 22. Vamos aí, por aí. Capítulo 13, verso 22. E o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução, sensualismo, que não consegue. Eu não sei o que esse homem não consegue largar essa sensualidade toda. O cara é casado. Você vê, essa mulher não consegue se vestir decentemente, casada. A sedução do mundo vai fazer assim, ó, com a palavra, ó, vai sufocando ela, e ela está querendo sair, mas vai sufocando. Olha outra coisa aqui. E a sedução das riquezas. Vamos para a igreja? Não, eu trabalho demais. Ah, você quer ficar rico, né? Tá bom. Vamos para a igreja? Não, eu tenho 5 empregos. Não vou não. Tá bom, tá aqui, ó. Interpreta aí, exegese. Sabe o que é isso? Extrair do texto o que está no texto. O que está no texto ali? Que a sedução da riqueza, o poder para ganhar dinheiro, o poder para ficar rico. Tem gente que não veio hoje aqui no curso de Santa Ceia, ele está em casa de televisão, ele está fazendo isso, está fazendo aquilo, ele pegou um extra. A mesa do Senhor está posta, e o cuidado com a sedução e a riqueza, ela sufoca a palavra. Que triste, né? Uma pergunta para me finalizar: que tipo de solo é você? Vamos avaliar versículos de número
23. Mas o que foi semeado em uma boa terra é o que ouve e compreende. Não basta ouvir. Ouvir? Qualquer um ouve. Não basta você escutar, você precisa compreender. Aí a Bíblia diz que aquele que ouve e compreende a palavra, a semente do semeador que está semeando, quando ele ouve, quando ele compreende, ele dá fruto, irmãos. A semente, quando cai em bom coração, ela dá fruto, irmãos. E a Bíblia diz que uns produz 100, outros 60 e outros 30. Sabe o que é interessante? É que nunca a semente, a palavra de Deus vai cair em um coração e não vai produzir resultado nenhum. Impossível. Se a palavra de Deus cair em uma terra boa, um vai produzir 100, vai virar pastor, outro vai produzir 60, vai virar levita, vai tocar, outro vai produzir 30, é PT, vai ser líder. Ele vai acontecer. A palavra de Deus vai mudar a vida dessa pessoa, vai mudar a vida dessa pessoa. Eu quero que você hoje reflita sobre isso. Eu tenho aqui 4 tipos de solo, e você precisa decidir em qual deles você está. Você é o pedregoso, é o caminho que cai na beira do caminho, que Satanás não deixou nessa noite você compreender, ouvir a palavra de Deus. Será que você está no caminho entre os pedregais, que debaixo de uma capa de alegria, na verdade, não passa de emoção? Será que você é o tipo daquelas pessoas que por conta de uma mini saia, você ainda não se decidiu para Cristo? Por conta de uma coisa irrelevante, insignificante, você tem deixado a palavra de Deus aflorar na sua vida? Glória a Deus, aleluia. Ou será que você é uma boa terra? Estou falando sério. Hoje eu sou o semeador aqui. Hoje eu estou semeando a palavra de Deus na sua vida. Hoje eu sou o Ezequiel de Deus, eu sou o Jeremias. Hoje eu sou o Samuel, eu sou o Natan. E eu estou dizendo para você, meu filho, abandone essa vida de comodismo. Você entrou por aquelas portas e ainda não recebeu Jesus na sua vida. Olhe o que está acontecendo aqui. Olhe o tipo de coisa que acontece com todos aqueles que não compreendem, que não conseguem assimilar, que não conseguem entender a palavra de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é: você entendeu a palavra de Deus? Responde para você mesmo. Você entendeu a palavra de Deus? Se você entendeu, é impossível você sair daqui a mesma pessoa. Sabe quem é aquele que entende a palavra de Deus? É aquele que sobe um monte igual o publicano. Lembra? O publicano e o fariseu. O publicano subia de cabeça baixa e ele fazia assim, ó: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. O fariseu não, dizia: eu não sou como este publicano. Será que vocês vão sair daqui mesmo com esse sentimento de fariseu? De que você não precisava ouvir essa palavra, de que essa palavra não é para você? Essa palavra não é para você, essa palavra é para mim. Essa palavra é para nós. Eu acredito que existem boas terras aqui nessa noite. Amém? Eu acredito que a palavra, a semente que foi semeada aqui nessa noite, ela vai dar fruto. Amém? Eu acredito que Jesus, ele vai restaurar vidas aqui. Amém? Não deixa, Senhor, essa semente hoje cair à beira do caminho. Não deixa essa semente hoje cair entre pedregais. Não deixa essa semente hoje cair entre espinhos. Deus, aonde está essa boa terra? Aonde está a boa terra que essa semente vai cair? Aonde está essa boa terra que essa semente vai cair? Que ela vai crescer para baixo, que ela vai ter raiz, que ela vai frutificar, Senhor. Aonde está esse solo, ó Deus, que vai produzir 30, 60 e até 100 por um? Abençoe a vida dessa igreja.
mesa, Senhor. E nós não podemos estar aqui de maneira irreverente, nós não podemos estar aqui de maneira insana, não. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Este lugar é santo, a tua palavra é santa, o teu povo é um povo santo, e a palavra do Senhor diz: santidade ao Senhor. E nós estamos aqui dessa maneira, Senhor. Nós entendemos a tua palavra, nós entendemos a tua palavra, Senhor. Fala conosco ainda em nome de Jesus. Fica de pé comigo, por gentileza. Aleluia. Você é uma boa terra, amém? Amém. Não é possível, só metade. Você é uma boa terra, amém? Amém. Então você vai cantar esse louvor. Aleluia, Deus, glória. E a minha alma se Cadê os intercessores aqui nessa igreja? que adianta eu juntar os meus tesouros
Seu nome é cura. Canta aí, vai. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Recebe aí, vai. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome, teu nome. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Jesus quer declarar teu nome. O céu declara teu nome Você está sentindo Deus aí? sobre toda a nação. Ansiedade, medo, sai da voz. Ansiedade, em nome de Jesus, vai embora. Cadê você aqui, Lu? Cadê você, Lu? Levante as mãos. O nome de Jesus, sobre a escuridão, ele vai trazer a sua luz. Sobre essa nome, quando o santo nome Jesus. Canta pra Jesus, igreja, declare. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão, ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família. Sobre sua família, quando o santo nome Jesus. Quem pode aplaudir a Deus pela vida do Márcio? Tem mais alguém para Jesus? Deixa eu orar por você. Tem mais alguém para Jesus?
declarar sobre a vida do Marcos, sobre a vida do Márcio. Pai, abençoa a vida desses homens, ó Deus. Pai, essa semente, ela precisa cair em uma boa terra. Ela precisa produzir, Senhor, ela precisa produzir. Produz na vida desse homem, Senhor. Chega de escravidão, chega de sequidão, chega de morte, é hora de vida, é hora de vida, é hora de vida na vida desses homens, Senhor. A tua palavra é vida, é poder, ela restaura, ela liberta, Senhor. O Senhor não trouxe eles aqui à toa. O Senhor nessa noite está fazendo uma grande obra. O Senhor nessa noite está fazendo uma grande obra. Que essa semente, ó Deus, possa estar hoje sendo plantada em uma terra boa, em uma terra fértil, e que eles, ó Deus, possam produzir 30, 60 e até 100 por um. Abençoa a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. A igreja aplauda o Senhor aí. Deus abençoe a paz do Senhor para eles, pastor. Ainda de pé. É de pé. Pastor Denilson, nos dá essa honra, pastor, de cercar a mesa de gentileza. O senhor e o pastor Denilson. Por gentileza, pastor Denilson. Aleluia. Quem está feliz aí, diga amém. Quem está aqui ainda, diga glória a Deus. Satanás não vai arrebatar essa semente aí não, em misericórdia, irmão. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz em 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Irmãos, eu estou muito feliz de cercar a mesa do Senhor com você. Você está feliz também? Feliz. Você está em comunhão, não com a nossa igreja, mas com Cristo. Não, você é visitante, é de outra igreja. Você está em comunhão. Chegou a hora de nós nos assentarmos à mesa do Senhor. Por gentileza, pastor Denilson, pastor Genilson, segura essas bandejas aí, por favor. Se não der para pegar duas, pode pegar uma. Levante elas para a gente orar. Aleluia, Jesus. Você pode levantar as suas mãos comigo? Eu quero que você me empreste o seu coração nesse momento. Ore com o coração. Feche os seus olhos aí. Olha quantas dificuldades você já passou. O ano de 2026 começou e já vem pedrada, peleja sobre a sua vida. Olha você aqui. Você está aqui porque você é guerreiro, você é uma guerreira. E você está aqui nessa noite porque Deus vai renovar você, Deus vai restaurar você, Deus vai curar você. O sangue dele tem poder para curar. Pai, nós oramos sobre este cálice, ó Deus. Oramos sobre este pão que será distribuído neste momento. Aonde houver uma pessoa que pegar o cálice pela fé, hoje esse suco de uva simboliza o teu sangue, este pão simboliza a tua carne, o teu corpo. Pai, restaura vidas aqui hoje, renova pessoas aqui hoje, encha pessoas aqui hoje, Senhor. Que o Senhor possa abençoar esta igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você que vai cear, fica de pé e só se assente depois que você pegar o cálice. Por favor. Isso já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Com celestial maná, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar.
tendo dado graça ao partir, e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Todos vocês que estão com o elemento pão podem fazer uso, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Grande é o Senhor, bendito é o teu nome para mim. Aleluia, é o Senhor. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Esse que era sempre igual.
ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Pai, nesta noite nós louvamos ao teu nome por esta oportunidade. Que este cálice que simboliza o teu sangue, Senhor, possa ter um efeito espiritual na vida dos teus filhos. Alguns, ó Senhor, não dão crédito a esta ordenança, mas nós não somos daqueles que rejeitam a tua palavra. Nós cremos, ó Deus, nós cremos nos dons, nós temos que o Senhor está aqui, nós temos a tua palavra que é viva e eficaz, ó Deus. Que este cálice que simboliza o seu sangue, Senhor, ele possa renovar e fazer, ó Senhor, fazer com que esta aliança, Senhor, que existe entre nós, ela possa cada dia ser reforçada. Que cada pessoa aqui nesta noite, Senhor, possa sair daqui diferente. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Todos possamos beber o cálice nesse momento. Oh, maravilha! Grande é o Senhor! Oh Deus! Grande é o Senhor! Nada além do sangue. Jesus nos purifica de todo pecado. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
É isso, meus irmãos. Até o próximo vídeo. Tchau.